Anjos têm asas. Os únicos seres celestiais que a Bíblia descreve com asas são os serafins e querubins. Mas quando a gente fala de anjo, a gente não pensa nesses seres especiais. A gente pensa em anjos e arcanjos comuns. E é aqui que muita gente se surpreende. Os anjos da Bíblia não têm asas. Eles são descritos como pessoas normais. Em Gênesis 18, quando os anjos visitam Abraão, eles chegam como homens comuns. Tanto que Abraão nem percebe que são seres celestiais. Hebreus 13:2 confirma isso ao dizer que alguns hospedaram anjos sem saber. Pensa comigo. Se anjos andassem por aí com asas gigantes e uma luz neon em volta da cabeça, as pessoas iam notar. Então, esse versículo só faz sentido se os anjos se misturam entre nós como gente comum. Os primeiros cristãos entendiam que anjos são mensageiros. É isso que a palavra ângelos significa no grego, mensageiro. Mas de onde veio então a imagem do anjo com asas? Ela nasceu na arte antiga. Os artistas precisavam diferenciar figuras celestiais de pessoas normais, e por isso colocaram asas como símbolo. Com o tempo, o símbolo acabou substituindo a descrição bíblica original na imaginação popular. Oferecer a outra face. Muita gente entende a frase de Cristo sobre oferecer a outra face como uma ordem literal, como se Jesus estivesse pedindo para aceitarmos todo tipo de abuso passivamente. Mas Jesus estava ensinando algo infinitamente mais profundo ao dizer essas palavras. Estava ensinando a não reagir com vingança, a não se rebaixar ao nível de quem tenta te ferir e a não permitir que insultos determinem suas ações. Quando ele diz, se alguém te bater numa face, ofereça também a outra, ele não está ordenando que pessoas permaneçam em ambientes abusivos. Ele está ensinando que o discípulo não deve responder mal com mal, nem permitir que o comportamento do outro controle as suas atitudes. E escolher não revidar não quer dizer que a pessoa deve tolerar violência ou aceitar abusos e desrespeitos como algo cristão. Suicídio é um pecado imperdoável. Existe quem acredite que quem morre por suicídio está automaticamente condenado a sofrer para sempre no inferno. Essa crença é triste e já causou muita dor a famílias enlutadas. Sim, suicídio é grave. A vida é um presente dado por Deus e não deve ser tirada por mãos humanas. Mas a Bíblia nunca chama suicídio de pecado imperdoável. Jesus é cristalino em Mateus 12, 31 e 32. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nada nesse texto menciona suicídio. E existe algo essencial aqui. Uma coisa é cometer um ato. Outra é ser plenamente responsável por ele. Alguém em sofrimento extremo, passando por um abalo emocional profundo, ou enfrentando doença mental, por exemplo, não age com liberdade plena. Só Deus conhece a dor, a história e a verdadeira condição de cada pessoa. Por isso, seu juízo não é automático. É justo, perfeito e fundamentado no conhecimento absoluto que ele tem de cada indivíduo. 666. O número da besta. Tem gente que acha que 666 é tipo o número pessoal do telefone do Satanás. Mas o contexto bíblico é outro, e bem mais terreno. No século I, o número 666 não tinha nada de místico. Era pura política. Apocalipse 13:18 diz que o número da besta é 666 e que é preciso sabedoria para entendê-lo. Os cristãos da época sabiam exatamente do que João estava falando. Nero, o imperador romano. No hebraico, as letras também eram números. Quando você escreve Nero César e soma, o valor dá 666. Há manuscritos com o número 616, que correspondem à versão latina do nome. Por que João usou um código? Porque escrever Roma é má era pedir para morrer e levar outros junto. Então, ele escreveu de forma que cristãos entendessem e romanos não. O número da besta era uma mensagem cifrada que significava: esse imperador que está nos matando é o verdadeiro monstro. No contexto original, não era profecia para o futuro distante. Era consolo e alerta para cristãos perseguidos no primeiro século. Pessoas boas vão para o céu. Tem gente que acha assim: céu é para quem foi bom, inferno é para quem foi ruim. Tipo uma balança. Boas ações de um lado, más ações do outro. Mas isso não é cristianismo. É a lei do karma com roupagem cristã. Paulo deixa isso claro em Efésios 2, 8, 9. Pela graça, vocês foram salvos por meio da fé, não por obras. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O ponto todo do Evangelho é que humanos não conseguem ser bons o suficiente. Por isso Jesus veio. Romanos 5:8 diz: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós.
Essa confusão vem de misturar cristianismo com filosofia moral geral. Soa mais legal pensar que você consegue trabalhar para entrar no céu, mas a Escritura ensina o oposto. Salvação é um presente pela fé, não um prêmio conquistado por bom comportamento. O anticristo ainda vai surgir. Tem gente que imagina o anticristo como um vilão do fim do mundo, um cara super malvado que vai controlar tudo, mas a Bíblia não fala nada disso. No Novo Testamento, a palavra anticristo só aparece nas cartas de João. E lá diz que muitos anticristos já vieram e que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, em vez de uma pessoa futura, a ideia primitiva sobre o anticristo era um espírito, uma mentalidade. João deixa claro, anticristo é qualquer um que nega que Jesus veio em carne. Mas aí, na Idade Média, a história mudou. O anticristo deixou de ser um espírito e virou um governante maligno do fim dos tempos. Filmes e livros modernos pegaram essa versão e dramatizaram ainda mais. Mas na Bíblia original, o anticristo não é um homem no futuro. É um espírito que age através de pessoas que tentam substituir Cristo. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Muita gente cita aquela história do camelo e da agulha, mas ninguém explica direito o que Jesus estava tentando dizer. Um cara rico chegou para Jesus com uma pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. O cara ouviu isso e saiu triste, porque ele era muito rico para fazer isso. Jesus olhou para seus discípulos e disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram assustados e perguntaram: então quem consegue ser salvo? Jesus respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. O ponto é, Jesus não estava condenando os ricos, ele estava apontando uma armadilha. Ricos confiam no dinheiro em vez de confiar em Deus. Essa é a diferença. Mas espera, tem uma coisa que muitos confundem aqui. As pessoas acham que a Bíblia condena dinheiro, que riqueza é pecado, só que não é. A Bíblia condena outra coisa. Paulo escreve em 1 Timóteo 6,10 que amar dinheiro, não ter dinheiro, mas amar dinheiro, é a raiz de todo tipo de mal. A Bíblia mostra que Deus abençoou muitos indivíduos ricos, como Abraão, Jó, José de Arimateia e Lídia. Deus nunca mandou eles abandonarem a riqueza. Jesus condenou a ganância, confiar em dinheiro em vez de Deus e negligenciar os pobres. Provérbios fala sobre o valor do trabalho duro. Paulo disse aos Tessalonicenses: se alguém não trabalha, não deve comer. Ser pobre não te torna santo. Ser rico não te torna pecador. A sua relação com Deus, se ela é sincera ou não, é isso o que importa no fim das contas. Apenas a alma vai ser salva. Tem gente que acha que a vida após a morte funciona basicamente assim. Você morre, sua alma sobe para o céu, seu corpo fica enterrado e fim da história. Só que a Bíblia não ensina que sua alma sai voando para o céu. Ela ensina a ressurreição. Em Gênesis 2:7, Deus não criou um corpo e depois colocou uma alma dentro. Ele criou o homem e o homem passou a ser uma alma vivente. Você não tem uma alma. Você é uma alma, e almas podem morrer. Eclesiastes 3,19 diz: pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornam. A Bíblia ensina ressurreição, não imortalidade da alma. A palavra hebraica nefesh, usada em Gênesis 2:7, significa literalmente ser vivente ou vida, não uma entidade espiritual separada do corpo. A crença em uma alma imortal que sai do corpo veio da filosofia grega, especialmente de Platão, e entrou no cristianismo depois. Mas não é um ensino bíblico. O nome de Satanás é Lúcifer. Muita gente ouve o nome Lúcifer e acha que é o nome real de Satanás. Mas Lúcifer vem da tradução latina de Isaías 14:12 e significa literalmente estrela da manhã, ou portador de luz. Naquela passagem, Isaías está falando sobre o rei da Babilônia. Um cara arrogante que achou que podia se elevar acima de todo mundo e acabou destruído pela própria arrogância. Isaías 14:12 diz: como você caiu do céu, estrela da manhã. É um jeito poético de dizer: você achou que era brilhante e poderoso e agora olha só para você. Os primeiros judeus nunca usaram esse versículo para falar de Satanás. Essa conexão veio séculos depois. Escritores cristãos primitivos começaram a ver a linguagem de Isaías sobre orgulho como símbolo de rebelião espiritual também, porque uma frase parecida aparece em Apocalipse. As pessoas conectaram os pontos e Lúcifer virou o nome de Satanás.
Mas no contexto original, esse não é o nome do diabo. Coisas ruins significam punição divina. Quando alguém sofre por algo que parece injusto ou que vai além do entendimento humano, há quem se questione. O que essa pessoa fez de errado para merecer isso? Como se todo mal não justificado fosse um castigo divino. Mas a Bíblia não ensina que sofrimento é sempre punição de Deus. Jó é o exemplo perfeito disso. Ele perdeu tudo. Seus amigos insistiram que ele pecou, mas Deus repreendeu os amigos e disse que estavam errados. Jó não estava sendo punido por algo que havia feito de errado. Jesus confirma isso em João capítulo 9. Discípulos viram um cego de nascença e perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nenhum dos dois. Isso aconteceu para que as obras de Deus fossem reveladas nele. Ou seja, não se tratava de um castigo divino. Mas tem um detalhe importante aqui. Nem todo sofrimento é aleatório. Alguns sofrimentos acontecem porque as pessoas se afastam de Deus e colhem as consequências disso. Nesse caso, embora ele não seja diretamente causado por Deus, ele a transforma em uma oportunidade de crescimento e transformação, principalmente em sentido espiritual. Outras vezes, a dor e o sofrimento humanos são um mistério, mas olhando da perspectiva divina, nem mesmo isso é sem sentido. Na Bíblia, aprendemos que quanto maior a cruz, maior a bênção que vem depois. A gente passa a vida inteira acreditando em coisas que ninguém nunca nos mostrou na Bíblia. Ideias que não passam de tradições criadas por homens. Mas agora que você descobriu que muitas dessas ideias não vêm da palavra de Deus, você tem uma escolha: voltar para o conforto das tradições ou seguir a verdade que a Bíblia realmente ensina. Essa é uma decisão só sua. Mas lembre-se das palavras de Jesus em João 8,32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente de onde você é e quais conteúdos gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. Até a próxima!